Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Percebeu, a igreja? Percebeu que existe uma diferença? Encontramos na Bíblia Deus falando a respeito de estatutos, leis, mandamentos, decretos, e o mundo espiritual se move através de decretos. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que será ministrada. Que nesta manhã de domingo, Pai, o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, trabalhar no nosso meio. Fala a tua igreja. Pai, nos ensina. Qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para cada um de nós? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra se torne viva, que ela seja eficaz, poderosa na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, pedimos a tua presença, a tua bênção sobre tudo que será ministrado. Que tudo também, meu Deus, o que acontecer neste culto, nesta reunião, seja feito para a tua glória. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Desocupe as tuas mãos. Tenha plena liberdade. Vamos aplaudir esta palavra. Pode glorificar, pode adorar. Diga glória a Deus. Então se assenta, toma o teu lugar, preste atenção na definição, o que significa decretos. São leis que se estabelecem sobre outras leis. São leis superiores que devem se cumprir. Eu vou repetir. O que são decretos? São leis que se estabelecem sobre outras leis. São leis superiores que se devem cumprir. E todo decreto, ele deve ser dado, aplicado por alguém que tem autoridade. Os reis, quando eles emitiam um decreto, aquilo tinha que ser divulgado, publicado, todos deveriam tomar conhecimento, ouvir o que havia sido decretado. Então, como é que era feito? Quando o rei lançava um decreto,
o povo, eles eram convocados na praça principal daquele reino. Se tocava a trombeta para que o povo prestasse atenção àquele novo decreto que deveria ser cumprido, obedecido. Aquele decreto era divulgado espalhado pelo reino, para que não houvesse dúvida que aquele decreto, um decreto real, entrou em validade e deveria ser cumprido, obedecido. Nós temos um exemplo clássico do rei Dario, que você conhece tão bem, que está no livro de Daniel, no capítulo de número 6, quando toda a corte, por inveja de Daniel, porque o rei pensava em constituir Daniel sobre todos os demais, ele seria, abaixo do rei, o primeiro-ministro. Então, todos ali, por inveja, se reuniram, né, e armaram uma cilada para que se pegasse Daniel em alguma falta. Então, no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo de número 7, todos os supervisores reais, os prefeitos, preste atenção, igreja, que são autoridades do reino, se reuniram, se apresentaram diante do rei, dizendo, olha, preste atenção, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Ou seja, quando um decreto era emitido, ele tinha que ser obedecido. Não poderia jamais ser revogado, alterado. E eles conseguiram fazer com que o rei assinasse esse decreto. Qualquer homem do reino que fizesse qualquer petição, oração a qualquer Deus que não fosse o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Isso por um prazo
por um período de 30 dias, porque eles sabiam que Daniel, diariamente, 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante do Senhor, Deus de Israel. Então eles armaram toda essa farsa, essa cilada, porque queriam pegar Daniel em alguma falta. Olha o versículo de número 12, nós estamos aqui em Daniel capítulo 6, versículo de número 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto? Olha para cá, igreja. O decreto, isso é importante. Ele tem que ser publicado. Todos devem tomar conhecimento. Um decreto tem que ser divulgado. Um decreto tem que ser publicado. Ou seja, se tornar público. Um decreto deve ser lido em voz alta, para que todos ouçam, escrito, registrado, para que ninguém fique em dúvida do que se trata. Qual é o decreto? Então o rei Dario assinou esse decreto, foi publicado, foi proclamado, e agora eles estão cobrando o rei. Volta aqui comigo no versículo de número 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando, vai prestando atenção nos detalhes, ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto, veja só, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Igreja, olha para cá, olha para cá. Mesmo o rei tendo alguma simpatia por Daniel, porque ele sabia que era uma cilada, uma inveja, para que Daniel caísse em alguma falta, mesmo sabendo disso, o rei, penalizado,
fez de tudo para livrar Daniel da cova dos leões. Mas como ele havia assinado um decreto, ele teve que cumprir. Mesmo contrariado. Um decreto, ele está acima das demais leis. Hoje, só para você entender, quando se decide uma nova lei em qualquer nação, aqui no Brasil, por exemplo, o Congresso, os deputados, senadores, se reúnem, aprovam uma nova lei. Esta nova lei, uma vez aprovada, agora vai para o presidente, para a sanção do presidente. O presidente da República, do país, da nação, ele tem que assinar aquela nova lei. E essa nova lei tem que ser publicada. Aonde? No Diário Oficial. Para que todos tomem conhecimento. Existe uma nova lei que foi publicada no Diário Oficial e você vê os jornais, revistas, televisão, rádio, internet, todos comentando, falando a respeito desta nova lei, que tem que ser obedecida. Então, todo decreto, ele é emitido por quem tem autoridade. Não é por qualquer um, não. Quem está comigo aqui acompanhando, dá um glória a Deus. Tem que ser divulgado. Todos devem tomar conhecimento. Tem que se tornar público. Tem que ser lido. Tem que ser ouvido. Tem que ser registrado por escrito. Não pode ficar dúvidas. Uma vez decretado, ponto final. Entrou em vigor, está valendo, tem que ser obedecido. E eu tenho uma boa notícia para você que está aqui. Você, eu, nós, a igreja, nós temos autoridade para decretar. E aquilo que for decretado tem que ser obedecido. Talvez você diga, mas pastor, não é somente por aqueles que ocupam um cargo, por aqueles que têm autoridade, reis. Então vai comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, você vai poder acompanhar comigo no telão, livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vamos ver no telão junto comigo, olha o que está escrito. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Vira para a pessoa que está do teu lado, declare: você é rei, sacerdote do Altíssimo aqui nesta terra. Deus te constituiu. Oh, glória! Deus te constituiu e te deu autoridade para governar e decretar tudo, porque sobre você está a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade. Deus te constituiu rei e sacerdote. Veja comigo, vai comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. E o versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 10, versículo 19. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Eu lhes dei autoridade. Olha para o telão. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga junto comigo: e nada lhes fará dano. De novo, e nada lhes fará o quê? O próprio Senhor Jesus nos deu autoridade sobre as trevas, serpentes, cobras, escorpiões. Nós temos autoridade sobre os demônios. Nada, foi Deus quem decretou. Nada você vai pisar sobre demônios, cobras, serpentes e escorpiões, e nada, eu decreto isso e entra em vigor e não pode ser modificado, revogado, é o meu decreto, nada lhes fará dano mal algum. Você tem autoridade. Deus te constituiu rei e sacerdote nesta terra e te deu autoridade para governar, reinar, determinar, decretar. E aquilo que sai da tua boca, queridos, há poder nas palavras. Aquilo que você fala, há poder nas suas palavras. Há poder. Aquilo que você decreta tem que ser obedecido. Deixa eu ouvir um glória a Deus. Eu vou usar, e eu faço questão de fazer isso, como Deus age. Deus não só colocou estatutos, mandamentos, leis, mas Deus também colocou decretos que não podem ser revogados. Deixe-me te dar um exemplo. Vamos comigo no livro de Jó. E eu quero que você acompanhe comigo, que é esta passagem, este versículo é top. Livro de Jó,
capítulo de número 38, versículo de número 8. Olha o que o Senhor, o próprio Deus, está dizendo. Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Em Jó. Me responde. Quem colocou limites ao mar? Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Mar, daqui você não passa. Você pode chegar até aqui. Você pode chegar até aqui. Mas daqui você não passa. Continua comigo. Quem represou o mar pondo-lhe portas? Quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Olha, Deus está dizendo, você que já foi ao mar, né, na praia, você sabe como é que aquela imensidão de águas chega até aquele ponto na praia e de lá não passa. Se todos os rios do planeta correm em direção ao mar, por que o mar, que recebe as águas dos rios, por que o mar não invade as cidades? Ele chega até um limite e ali para. Por que, igreja? Porque Deus decretou isso. O próprio Deus decretou isso. Você tem autoridade, pastor. Quer dizer que eu tenho autoridade? Deus me constituiu rei, sacerdote nesta terra, me deu autoridade. Quer dizer que eu posso decretar também? Olha, se você não anda fazendo isso, você está perdendo uma grande oportunidade de colocar limites em Satanás. Satanás, epa! Você pode até, porque no mundo você está, você pode até chegar na minha rua, à porta da minha casa, mas daí você não passa. Satanás, eu decreto, tenho autoridade sobre você. Na minha casa, você não entra. Peste alguma, maldição alguma, nenhuma praga entrará na minha tenda, na minha casa, vai invadir esse território que é sagrado, porque na minha casa quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade. Se você não está fazendo isso, você está perdendo uma grande oportunidade de dar ordens a Satanás, aos demônios. Decretar: Satanás, no meu casamento não. Epa!
Na minha vida financeira, você não mexe. O meu corpo é templo, morada do Espírito Santo. E eu não aceito nenhum tipo de enfermidade plantada por ti, pelos teus demônios. Satanás, eu te coloco limites e te digo, eu te repreendo no poderoso nome de Jesus Cristo. Você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Declare, decrete isso. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Agora, irmãos, agora, já que você, eu, nós, a igreja, nós fomos constituídos pelo próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes e que o Senhor Jesus tem nos dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano mal algum. Se nós temos este poder, esta autoridade, olha para cá. E você é rei. Você não vai chegar para Satanás dizendo: ô diabo, você quer fazer o favor de me obedecer? É assim, igreja? Cheio de gentilezas? Satanás, eu queria te pedir que você me fizesse esse favor, essa gentileza, se não for muito trabalho para você. Eu queria te pedir para você me obedecer e fazer esse favor, não entrar na minha casa, não destruir o meu casamento. Satanás, demônio, cão, será que você pode fazer isso por mim? Estou te pedindo. É assim, igreja. O rei, quando ele determinava que ele assinava um decreto, assinou o decreto, tem que ser obedecido. Mas não. Foi o rei quem assinou, ele determinou, ele colocou limites. É assim que vai ser feito, porque o decreto está acima, está acima sobre todas as demais leis. Irmãos, se alguém, olha para cá, quem está comigo aqui? Deixa eu ouvir um glória a Deus. Irmão, se alguém lançar uma palavra contra a tua vida, por inveja, alguém lança uma palavra maldita para destruir a tua vida, acabar com o teu casamento, destruir a tua família. Se alguém por inveja lança uma praga, faz uma oração contrária, lança uma palavra de destruição, irmão, será que nós que fomos constituídos por Deus, reis, sacerdotes nesta terra para governar, reinar, nós temos a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que se alguém lançar uma palavra contra a tua vida, será que você vai aceitar? Sim ou não, igreja? Você vai estar anulado, está cancelado esta palavra.
porque eu lanço agora um decreto sobre esta palavra que você me lançou, porque o decreto tem um poder maior, é uma lei superior. Eu lanço um decreto que esta palavra que foi lançada contra a minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, minha vida financeira, minha saúde, eu lanço um decreto, poder nenhum vai ter sobre a minha vida, porque maior é aquele que está em mim. Diga assim junto comigo: maior é aquele que está em mim. Diga glória a Deus. E deixa eu ouvir a igreja, deixa eu ouvir a igreja. Um exemplo, esse eu quero, para mostrar à igreja que você tem poder, autoridade, para fazer decretos que não podem ser alterados, modificados, revogados, e que aquilo que você fala, decreta, tem poder. E eu vou usar como exemplo o profeta Elias, que chegou para o rei Acabe e disse: Acabe, a tua maldade, o teu pecado contra Jeová, Deus de Israel, eu lanço agora uma palavra, um decreto, e que aquilo que sair da minha boca vai se cumprir. Não cairá sobre a terra nem orvalho e nem chuva. Coloca para mim, veja comigo 1 Reis, capítulo de número 17. Quando Elias chega para o rei Acabe, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tibes, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante, o que, igreja? Exceto mediante a minha, e durante 3 anos, 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Uma palavra, um decreto, e a natureza teve que obedecer. Nem orvalho, nem chuva, nada, seca total, porque simplesmente o profeta, que tem autoridade de Deus. Quem aqui tem autoridade de Deus? Simplesmente porque ele decretou. Quer ver um versículo que vai mexer com você? Quer ver um versículo que vai mexer com você? Livro de Salmos. Porque eu perguntei, quem é que tem autoridade? Vai comigo no livro de Salmos, no Salmo de número 2. Salmo de número 2, e o versículo de número 7. Dá uma olhada nesse versículo, dá uma olhada. Olha que coisa tremenda. Proclamarei o decreto do Senhor. Preste atenção. Olha lá a palavra proclamar. Eu volto a repetir, todo decreto tem que ser lido em voz alta. O que foi decretado, todos deverão ouvir. Todo decreto tem que ser divulgado.
todo decreto tem que ser publicado, se tornar público. Satanás, ei, ó, está vendo a porta da minha casa aqui? Da porta para fora, mas da porta para dentro, aqui dentro não. E você já deve ter visto isso. Tem muitos crentes que pegam o Salmo 91, e o que é que eles fazem? Coloca atrás da porta. Prega lá o Salmo 91. Já viu isso, irmã Tereza? Já viu, né? Pega o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Está errado isso? Está errado? Não. É um decreto. Agora, não adianta nada a pessoa colocar o Salmo 91 atrás da porta, colocar num quadro, pendurar na parede, se a pessoa não crê no que está escrito. Então, se você crê, praga alguma, está escrito, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens a seus anjos a teu respeito. Oh, meu Deus! Pega esse decreto, se você crê. Está registrado, está por escrito. Coloca atrás da porta. Coloca na parede. Se você crê, toda hora você vai ver. Opa! Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Tudo isso são decretos. Deixa Satanás. Irmãos, isso é físico. Quando você escreve, coloca num papel, e o rei dá ordens para que seja divulgado, e vai lá. Você já deve ter visto isso em filme, né? Reúne todo mundo na praça, toca a trombeta, convoca o povo, pega aquele decreto. Assim diz vossa majestade, pá! Depois que foi divulgado, todo mundo ouviu. Satanás tem que ouvir. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Irmãos, quando você decretar alguma coisa, tem que ser em voz alta. Satanás, espírito imundo, enfermidade, desemprego, miséria, pobreza. Ei! Eu decreto agora. Todo mal contra a minha vida, a minha casa, você tem que falar em voz alta. O rei decreta que a partir de agora entre em vigor esse decreto. E depois que é lido em voz alta, aquele decreto, aquele texto, aquela ata é colocada, é espalhada no reino, para que todos possam ver. Coloca, se precisar. Pastor, eu creio. Nenhum mal vai chegar na minha casa, nada. E declare, irmão, fale, não tenha medo. Vai lá comigo no Salmo de número 2, que eu ia ler, não posso aqui me desviar. Salmo de número 2, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Põe para mim de novo, faz favor, coloca para o pastor, acho que eu estou vendo errado. Salmo 2, versículo 7, é isso? É onde está escrito. Ah, sim, é esse mesmo. Salmo 2, eu que estava lendo errado. Proclamarei o decreto do Senhor.
Ele me disse: tu és meu filho. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Quem é filho do Rei dos Reis? Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. O crente tem que ser mais ousado. Gente, se você soubesse a autoridade, o poder que Deus tem nos dado, você não seria tão tímido, tão medroso. Ai, e agora o que é que eu faço? Ai. Nada disso. Você se levantaria como um rei, como sacerdote do Altíssimo, cheio de autoridade. Iria olhar para o problema, para a dificuldade, para a aflição, para a dor, para a doença, para a miséria. Você ia dar uma ordem, você ia decretar, irmãos, e falar em voz alta, e repreender toda a ação de Satanás. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui foi gerado por Deus? Então aplauda esse Deus lindo. Diga glória a Deus. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Vamos lá, toda a igreja, diga assim comigo. Eu tenho poder em minha boca. Eu tenho autoridade para fazer decretos e desfazer todas as obras das trevas contra a minha vida e a minha família. Diga amém. É assim mesmo. Irmãos, eu vou terminar, mas eu deixei a melhor parte para o final. E eu vou conjecturar. Lembra na passagem de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus? E Deus pergunta: de onde vens, Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Ninguém há na terra homem semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Observaste, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor: sim, observei. Ou seja, eu vou usar esta passagem para conjecturar. Diz que Satanás se apresentou diante de Deus, trazendo em suas mãos uma lista. Era uma ata e uma lista enorme de todos os pecados da humanidade. E Satanás disse ao Senhor: está vendo? Está vendo? O homem está em falta, em dívida, e eu tenho direito legal
sobre o homem, a humanidade. Porque também diz a ata: a alma que pecar, essa morrerá. E eu tenho direito legal. Essas almas agora são minhas, me pertencem, e eu vou levá-las para o inferno. Aí Deus ouviu aquilo, tirou das mãos de Satanás aquela ata, aquela lista com todos os pecados da humanidade, e Deus disse a Satanás: é verdade, é verdade. O homem está em falta. A dívida é muito alta. Mas eu quero te dizer, Satanás, está vendo esta ata e esta lista com todos esses pecados da humanidade? Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, estou revogando essa ata, com essa lista de pecados, não tem mais validade, porque eu faço um novo decreto, e esta ata, com esta lista, eu vou cravar na cruz do Calvário, e toda a dívida do homem será perdoada. Oh, aleluia! E você já deve estar se perguntando: pastor, onde é que isso está escrito? Então vai comigo. No livro aos Colossenses. No livro aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 14 e 15. Coloca para mim que eu vou ler no telão. Livro aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E cancelou, diga junto comigo, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz do Calvário. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha para cá. Eu acho que tem que aplaudir mesmo. Tem que aplaudir, fala a verdade. O que é que Deus fez? O que é que o Senhor Jesus fez a favor de nós, do homem pecador? Pegou toda aquela dívida que não tinha como se pagar, todos os nossos pecados. Ele pega aquela lista de pecados, tudo que nos era contrário, ele prega na cruz do Calvário.
A morte do Senhor Jesus trouxe um novo testamento, dá glória a Deus. A morte do Senhor Jesus declara que tudo aquilo que nos era contrário, tudo aquilo foi removido. Você foi perdoado, dá glória a Deus. Satanás não tem mais poder para te acusar. Satanás não tem mais poder para chegar diante de Deus e dizer: olha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa pessoa aqui que congrega lá na Nova Geração, no Tatuapé? Tá vendo essa pessoa aqui? Olha aqui os pecados que ela cometeu na vida. Satanás não pode mais fazer isso. Porque aquilo que nos era contrário, a nossa dívida foi paga. Foi pago um alto preço, dá glória a Deus. Satanás não tem mais poder para te acusar e te levar para o inferno, porque tudo foi revogado através da morte, do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque em pé em teu lugar.